Olá, tudo bem com você? Nesse vídeo a gente vai falar como é que está o processo, tudo que você precisa saber atualmente em 2023 sobre o processo de revisão da vida toda. Então, se você não sabe o que é revisão da vida toda, você está no vídeo certo. Vou explicar tudo para você, do início ao fim, como é que está, quem tem direito, quem não tem direito, que documento que precisa, como é que faz o cálculo, enfim, toda essa situação para que você possa de fato entender. Antes de mais nada, na verdade, eu peço para que você se inscreva no canal e dê o seu like, caso você goste desse vídeo, caso esse vídeo tenha feito sentido para você, tá bom? Tudo certo, vamos lá. Primeira coisa, o que é revisão da vida toda? Basicamente, a revisão da vida toda, ela visa incluir os salários de benefício antes de julho de 1994. Como assim? Em 1999 a gente teve a Lei 9876 de 99. Essa lei como essa regra, como a reforma da Previdência agora, teve as alterações. Então, em 99 também teve outras alterações, porque teve outra reforma da Previdência. Então, existiam duas regras, que é a regra permanente e a regra de transição. Na regra de transição, o cálculo da aposentadoria seria de 80% dos maiores salários desde julho de 1994 em diante. E tinha regra permanente. Assim como tem as regras de transição hoje aí da reforma da Previdência, lá naquela época também tinha regras de transição e também tinham as regras permanentes. A regra permanente era a seguinte: 80% das maiores contribuições de todo o período contributivo. A regra de transição, em tese, ela deveria ser mais benéfica. Só que nesse caso aqui, a regra permanente acabou sendo mais benéfica, isso prejudicou muita gente. Então, basicamente, foi por conta disso que a revisão da vida toda ela se iniciou. A regra que deveria ser aplicada para as pessoas seria a regra de transição para a maioria das pessoas. E essa regra de transição não beneficiaria muita gente, prejudicaria, na verdade, porque você estaria colocando 80% dos maiores salários a partir de julho de 94. Sendo que a regra permanente cobria 80% dos maiores salários de todo o período contributivo. Então a discussão foi essa. E todo o período contributivo, a gente chama de PBC, seria desde o início, quando você começou a trabalhar, até a data do pedido da tua aposentadoria. Então, basicamente, a revisão da vida toda visa isso. E final do ano passado ali a gente teve o julgamento positivo da revisão da vida toda. Então a causa tá ganha. A gente tem algumas discussões ainda acontecendo lá no STF, a INSS está tentando suspender o processo, mas o fato é que o processo ele foi julgado positivo por 6-5, então não há mais o que se falar em revisão da vida toda, no sentido de as pessoas têm direito, não têm direito. Agora o que vai definir se tem direito é uma análise individual de cada pessoa, para que as pessoas possam entrar com o processo já sabendo quanto vão ganhar, quanto vão receber, qual valor vai discutir, enfim, essa situação toda. Certo? Dito isso, para que você não saiba como é que funciona a revisão da vida toda, eu vou deixar alguns vídeos aqui embaixo também, explicando melhor sobre a revisão da vida toda. Tem muito vídeo legal aqui no canal falando sobre isso. Tá, mas aí quem tem direito atualmente à revisão da vida toda? Basicamente, e aí isso é bom para você pensar, quem tem direito à revisão da vida toda são pessoas que tinham bons salários antes de julho de 94, então tinham salários altos antes de julho de 94, ou pessoas que tiveram poucas contribuições depois de julho de 1994, ou pessoas que tiveram contribuições menores depois de julho de 1994. Então, se você se enquadra nessas questões aí, é possível que você tenha direito à revisão da vida toda, você precisa analisar. Além disso, tem um prazo, você tem que ter se aposentado aí nos últimos 10 anos, porque existe um prazo decadencial, vou falar sobre isso mais um pouquinho para frente nesse vídeo, tá? Tudo bem. Quem não tem direito à revisão da vida toda? Não tem direito à revisão da vida toda as pessoas às quais o cálculo é negativo. Como assim o cálculo é negativo? Antes de entrar com o processo de revisão da vida toda, é muito importante você fazer o cálculo. Como assim o cálculo? Você precisa saber se a tua aposentadoria vai aumentar se você entrar com o processo da revisão da vida toda. O advogado, e esse advogado tem que ser especialista em processos contra o INSS, principalmente especialista em revisão de aposentadoria e revisão da vida toda, porque é um processo à parte, tá? É uma situação à parte, então tem que ser especialista em revisão da vida toda. O advogado ele vai pegar
os valores que você recebia antes de julho de 1994, vai converter a moeda e vai contabilizar eles no cálculo da tua aposentadoria atual. E aí vai fazer a conta. Se o valor, somando todos esses períodos, der maior do que o valor que você recebe hoje, legal, você tem direito à revisão da vida toda, entra com o processo. Se der menor, você acende o sinal de alerta e fala, olha, talvez você não tenha direito. Talvez você precise verificar se existem períodos anteriores a 82 que você pode incluir, se existem outras revisões a que você tenha direito. Então, é importante acender esse alerta, tá? Segundo grupo de pessoas que não têm direito são as pessoas que se aposentaram há mais de 10 anos. Então, voltando a falar aí sobre prazo de decadência. Pessoas que se aposentaram há mais de 10 anos, por exemplo, a gente está em 2023, pessoas que se aposentaram que começaram a receber aposentadoria em 2012, por exemplo, já não teriam direito. Então, é uma situação que você precisa ver. E o terceiro grupo de pessoas são as pessoas que se aposentaram pelas regras novas, pelas regras da reforma da Previdência. Essas regras, eu fiz um vídeo bem completo sobre isso, eu vou deixar esse vídeo também aqui abaixo na descrição, que eu falo por que as pessoas, porque muita gente me perguntava, né, por que as pessoas que se aposentaram pelas regras novas, depois da reforma da Previdência, não têm direito à revisão da vida toda? Exatamente porque essas pessoas já estão dentro de um outro critério de renda, estão dentro de um outro critério de lei, e esse critério prevê o período contributivo a partir de julho de 94, já está bem claro. Então, dá uma olhadinha nesse vídeo que eu vou deixar aqui para que você possa entender. É um vídeo um pouco longo, mas ele explica detalhadamente sobre esse assunto, tá bom? Tá, então, dito isso, agora a gente vai para o prazo decadencial. Como assim prazo decadencial? Existe um prazo para você pedir a revisão do teu benefício. Você não pode passar de 10 anos sem revisar a tua aposentadoria. Você tem que dar uma olhada. Se tua aposentadoria aconteceu há mais de 10 anos, você não tem direito ao processo de revisão da vida toda. Na verdade, você pode até ter direito, mas você não tem a possibilidade de revisar, de pedir a revisão. Mas o prazo decadencial ele começa a contar a partir de quando, Maílson? Ele começa a contar a partir do mês subsequente ao recebimento do teu primeiro salário de aposentadoria. Então, ele começa a contar um mês depois do mês que você recebe o teu primeiro salário de aposentadoria, começa a contar o prazo. Por que isso acontece? Então é importante você ver por quê. Às vezes, e isso acontece hoje principalmente, você dá entrada, por exemplo, em janeiro na tua aposentadoria. E aí você vê que sua aposentadoria só vai sair 5, 6, 7, 1 ano depois. E aí para você receber ainda demora um pouquinho mais. Então, você tem que contar da data que você recebeu o benefício. Isso acontece também muito com benefício concedido na justiça. Não é a data que que o benefício é concedido. É a data que você recebe a aposentadoria, o salário de aposentadoria, que começa a contar o prazo de 10 anos, tá bom? Certo. Continuando aqui, quais são os documentos para você saber se tem direito? Os documentos, o primeiro documento, o documento principal que você precisa ter é o CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Esse CNIS você consegue através do aplicativo ou do site do Meu INSS, tá tudo lá. Você vai baixar o CNIS e vai mandar para o seu advogado para que ele possa analisar. Além disso, o outro documento muito importante é a carta de concessão. Além desses documentos, carteiras de trabalho. Por que eu digo carteiras de trabalho com as anotações gerais, as alterações salariais? Se você der uma olhadinha no teu CNIS, pode até baixar ele aí agora e conferir. Se você trabalhou antes de 1982, você vai verificar que não está constando os salários desse período. Está constando a empresa que você trabalhou, o registro está contando, mas não está constando lá os salários. Não aparece essa informação. Isso porque o CNIS ele só passou a ser utilizado a partir de janeiro de 1982. E a partir dali começaram a ser considerados os salários. Antes disso, você vai ter que provar de alguma forma. Se você tinha bons salários antes de janeiro de 82, é importantíssimo que você providencie provas de que você recebia os salários. Como é que prova? Existem diversas provas.
como eu acabei de falar, as anotações na carteira de trabalho, então as alterações salariais na carteira de trabalho, microfichas, fichas de registro de funcionário, você pode pegar na empresa o relatório de salário de contribuição e tempo de contribuição para que você consiga provar que você recebia. Agora, se você não recebia bons salários, você pode estrategicamente, aí vai depender do teu advogado, deixar o salário mínimo, considerar o salário mínimo, que por lei, se não tiver informação daquilo, é considerado o salário mínimo na fase de execução. Certo? Além disso, se existirem dúvidas em relação, poxa, olha, teve um período que foi considerado, que não foi considerado, que está na dúvida, o advogado precisa de mais informações, aí sim ele vai te pedir o processo administrativo. O processo administrativo é um processo mesmo que concedeu a tua aposentadoria, onde está listado todos os documentos, como é que foi a análise do INSS, se ele fez uma exigência, se você cumpriu essa exigência, como é que foi a análise, enfim, está toda a documentação juntada nesse processo administrativo e, caso necessário, o advogado ele vai te pedir essa informação para que você junte. Então, o advogado, ou você, ou o advogado, ele vai fazer esse pedido para que o INSS apresente o processo administrativo. Certo? Além disso, para entrar com o processo, você precisa dos documentos normais aí, RG, CPF, comprovante de residência. O advogado também vai juntar os cálculos que ele fizer no processo, vai juntar CNIS, vai juntar a carta de concessão, as provas necessárias para entrar com o processo. Uma outra pergunta que muita gente me faz: quanto que eu vou ganhar? Você tem algum exemplo, Maílson, de quanto que eu posso ganhar? Tenho um exemplo sim. Ó, eu vou ocultar um nome aqui, mas eu vou mostrar aqui algumas informações para você. Ó, essa aqui é uma pessoa que recebia na aposentadoria, a aposentadoria dela se deu em 11/7/2017. E essa pessoa começou a receber na aposentadoria dela um salário mínimo em 2017. Porém, ela se enquadra no primeiro caso, ela teve bons salários antes de julho de 94 e ao invés de receber um salário mínimo em 2017, ela deveria estar recebendo 4.814. Com isso, ela vai ter direito a atrasados de R$ 418.654,38. Então, esse é um valor que você pode ganhar. Tem pessoas que vão ganhar, que de repente vão ganhar 300 mil, tem pessoas que vão ganhar 50 mil, tem pessoas que vão ganhar 10 mil. Isso tudo vai depender de uma análise que vai ser feita pelo advogado. Então, o advogado ele vai fazer essa análise para você, e eu volto a te dizer que tem que ser um advogado especialista em processos contra o INSS, não só especialista em processos contra o INSS, tem que ser especialista em revisão de aposentadoria e principalmente em revisão da vida toda. O advogado tem que saber fazer esse cálculo para poder te auxiliar, para poder te acompanhar, tá bom? Não é qualquer advogado que vai fazer esse processo para você, até porque depois que surgiu a revisão da vida toda, surgiram também muitos advogados dizendo que são especialistas em processo da revisão da vida toda. Toma cuidado com isso, porque são cálculos bem complexos, demandam muita análise, muito estudo. Então você está dando questões relacionadas à sua vida na mão de um advogado. Então toma muito cuidado com o advogado que você vai escolher. Era isso. Então espero que você tenha compreendido, espero que você tenha entendido sobre esse assunto. Se você já entrou com o processo da revisão da vida toda, comenta aqui embaixo. Se você ainda não entrou, comenta aqui embaixo também. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. Tem gente que está precisando saber como é que está a revisão da vida toda hoje em dia. É importante você compartilhar esse vídeo. Eu vou deixar também o link aqui. Se você, poxa, mas eu estou com dúvida se eu tenho direito, estou com dúvida em relação a se eu tenho direito ou não. Vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para que você possa entrar em contato comigo, conversar comigo, para que a gente possa tirar essa sua dúvida em relação a se você tem direito, como é que entra com o processo, como é que a gente faz, o que a gente faz, enfim. Grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.